Graça e paz, amada igreja. Amém. Por incrível que pareça, enquanto o pastor estava orando pela nova, dando posse, a liderança, Deus me deu o vislumbre do que acabou de acontecer, exatamente do jeito que aconteceu. Eu não precisei pedir, Ele entrou com a sua intervenção, porque Ele quer que essa palavra seja ministrada hoje. É a intenção de Deus, não que eu, mas que essa palavra seja ministrada. Amém? Hoje nós vamos falar sobre algo poderoso, sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração, e é parte daquilo que eu vou ministrar às minhas meninas e aos meninos que quiserem também vir estudar e se aprofundar no que é ter paixão pela presença de Deus. Eu vou abrir inscrições, tá bom? Vai ser abertas as inscrições para o estudo sobre paixão pela sua presença. E não é um passo a passo de como ter paixão, mas é o ensino da palavra de Deus que vai incendiar o seu coração a querer mais e mais e mais pela presença de Deus. Logo, logo vai abrir inscrições, e eu creio que você que vai ouvir essa palavra vai ser o primeiro a procurar as secretárias da igreja. Eu quero estudar essa palavra. Eu quero isso que você está ministrando, eu quero isso para a minha vida. Eu quero que isso seja uma realidade na minha vida. E o que o Senhor ministrou ao meu coração e quer ministrar à igreja dele é paixão por sua presença, restaurando o meu altar. Não existe restauração de altar se não queimar no nosso peito a paixão pela presença de Deus. E desde domingo Deus tem falado aos nossos corações a respeito de intimidade, a respeito de desejar a presença de Deus muito mais que a nossa própria vida, muito mais do que as coisas deste mundo, muito mais do que a nossa própria família. Mas desejar mais a presença de Deus, para que o ministério que Deus tem para nós seja cumprido nessa terra com amor, com dedicação, e não como um fardo, e não como uma obrigação, mas um prazer de realizar a obra do meu e do nosso amado. Gente, eu estou tremendo assim, porque de verdade, eu quase caí ali atrás, mas não é no poder do Espírito Santo, não. Interceda aí. Tiago 4, a partir do versículo 1. Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, vai dizer a seguinte coisa: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Uau! Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade para Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração.
Essa versão está na NVI. E eu gosto muito do último versículo, que fala o versículo 8. Aproximem-se de... E ele se aproximará de... pecadores. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quando está falando aqui de mente, está falando da nossa alma. Porque quem domina aqui, domina as nossas decisões, as nossas emoções. Quem domina aqui, domina as nossas decisões e as nossas emoções. Não há maior chamado ou propósito para as nossas vidas do que conhecer a Deus e ser conhecidos dele. O incrível convite do Criador do universo não é somente para adorá-lo com longas palavras e rituais, não, igreja, mas para entrar em um relacionamento tão importante e íntimo, que você conhecerá o coração dele e ele o seu coração. Uau! Você deseja isso? Glória a Deus. Muitas vezes nós sentimos que Deus está tão distante, né, da gente. Parece que Ele não nos escuta. A gente está assim, ora, mas eu não consigo ouvir Deus. Eu não consigo sentir Deus. Eu vim no culto, pastor, essa semana toda, você acredita que eu não consegui sentir Deus? Mas a causa disso não é de Deus, não é Deus. O problema disso tudo não é o Senhor, mas é você mesmo. O problema de não sentir a presença de Deus não tem a ver com o lugar onde você está, tem a ver com você, indivíduo, ser humano. Nosso foco em possessões, divertimento e culto ao nosso bem-estar. Você sabia que quando nós não prestamos culto a Deus, nós prestamos culto a nós mesmos ou a ídolos? E você acaba se tornando o ídolo de você mesmo? E isso forma a barreira entre o seu relacionamento e Deus. Não é Deus que levanta barreiras para um relacionamento íntimo com você. É você que tem levantado altares que não é altar do Senhor. E é daí que vem o fogo estranho. Mas quando abrimos nossas vidas em humildade e obediência, Ele nos enche com o seu Espírito Santo e nos revela a Ele próprio. Tem gente que fala, pastora, como eu queria ter uma experiência com Deus, como a senhora fala que teve, como eu ouço alguns pregadores. Ei, Deus está convidando você a se apaixonar por Ele de novo. Deus está te convidando a pegar essas pedras, sabe, e juntar e fazer dela novamente um altar. Jesus ainda não voltou, então ainda existe tempo para restaurar o altar dele na sua vida. Mas não existe restauração de altar sem paixão pela presença dele. A oração transforma-se em um saco monólogo de um só sentido, em um diálogo, gente, amoroso entre companheiros. É muito ruim quando você vai para o seu secreto, isso quando você vai. E você fala e não consegue sentir Deus falar com você. Mas por que muitas das vezes isso acontece com você? É porque você fala demais e você não escuta nada de Deus. Isso não é um diálogo. Isso é um culto para você mesmo, é protocolo. Um relacionamento para ele dar certo, é preciso ter diálogo. É preciso ter diálogo. Todas as vezes que eu e meu esposo, nós temos alguma dificuldade dentro do nosso relacionamento, eu olho para ele e falo, meu bem, precisamos de um DR. Precisamos discutir a relação, algo não estar bem entre nós, precisamos resolver isso. E nós conversamos como adultos maduros que somos e resolvemos o problema. Quando acontece algo dentro da nossa casa com os nossos filhos, nós juntamos e nós conversamos. Precisamos ter um DR familiar. Vamos conversar. Isso é diálogo. Isso é estreitar relacionamento. Isso é fazer-se conhecido nele e ele em você.
Quando as pessoas do mundo olham para você, muitas das vezes, eles até veem, sabem que você é crente porque você um dia falou, ou porque alguém falou para eles. Mas, anota isso. Se as pessoas ao seu redor não estão sendo impactadas pela presença de Deus, e não haja a vontade de mudar de vida, você precisa ir para o secreto, se relacionar com seu pai, para que a vida que está nele encha você a ponto de você transbordar nas vidas que convivem com você. Ei, você é um apóstolo do Senhor. Nossa, pastora, mas eu nem tenho anel. Nós não estamos falando de ritos religiosos. Nós estamos falando de chamado. Aonde você colocar a planta dos seus pés, dar-te-ei por herança. É a palavra de Deus que fala, não sou eu. E o que é o apostolado? Nada mais é que estabelecer a cultura naquele lugar da onde você veio. Isso é ser apóstolo. Você está sendo apóstolo no seu ambiente de trabalho? Você está estabelecendo o reino de Deus? A cultura do reino de Deus precisa ser ensinada aonde você trabalha, dentro da sua casa, na sua vizinhança, aonde você estiver. A cultura do reino de Deus precisa ser ensinada. Isso é apostolado. É bom que quebra esse mito, achando que apostolado é um título. E não é um ministério. E faz parte dos 5 ministérios. Mas até para estabelecermos a cultura do reino de Deus nos nossos dias de hoje, nós precisamos conhecer a cultura do céu. Mas como que vamos conhecer a cultura do céu se nós não temos nenhum tipo de relacionamento íntimo com aquele que é o próprio reino, Deus? Como que vamos jorrar amor se nós não estamos tendo intimidade com a maior porção de amor que existe? Existem segredos de Deus para a sua vida que você está se perguntando há anos, e é o Senhor que está mandando te dizer, eu não sei quem é. Existe um segredo no coração de Deus que você está querendo saber há anos, mas Ele ainda não te diz, porque você não alcançou o coração dele. É lá que você vai obter todas as respostas que você tanto anseia. E quando nós restauramos esse relacionamento íntimo com Deus, uma união linda e amorosa ela é formada. E Ele encherá a sua vida com alegria e paixão pela sua presença. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará fala assim, de mim. Deus deseja ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. E quando nos aproximamos dele, descobrimos que a presença do Espírito Santo é a experiência mais revigorante da nossa vida. É a experiência mais cheia de vida que existe. E ela é transformadora. Às vezes caminhamos com o Senhor tanto tempo, ou pouco tempo, e não conseguimos sentir isso. Está faltando paixão aí, querido. É difícil desejar algo quando nem sequer sabemos que não temos. Quando eu e meu esposo, nós só namorávamos, e ele ficava um dia sem ligar para mim, meu coração se enchia de saudade. Porque eu queria só ouvir a voz dele, não precisava nem ver ele. Mas se eu ouvisse a voz dele, para mim já era gratificante. E às vezes ele saía do serviço, ia para o ensaio da igreja que ele pertencia. E depois do ensaio, ele pegava a bicicleta e ia até na Nova Ponta da Fruta, ali perto da Rede Gazeta, só para me ver. E aí ele me dava um abraço e dizia assim, estava morrendo de saudade de você. E eu também.
Você sabe o que é isso, igreja? Paixão. Quando nós sentimos paixão por uma pessoa, nós queremos ela tão perto da gente, tão próximo de nós. Um dia, uma hora, a pessoa vai embora, como diz o pastor Honório, né? Vai embora e chega em casa, liga. Eu sempre falava assim, amor, quando você chegar em casa, liga só para mim saber se você chegou bem. Mas mentira, eu só queria ouvir ele de novo. E saber se ele está bem, lógico. Mas quando esse relacionamento é com Deus, será que é do mesmo jeito? Será que essa saudade, ela aperta o seu peito a ponto de fazer você chorar? Eu estou com saudade de casa. Eu estou com saudade de Deus. Eu estou com saudade de abraçar o Espírito Santo. Eu estou com saudade de me derramar e sentir o derramar dele em mim. De mergulhar mais fundo. Que saudade de ler a Bíblia. Que saudade de orar nas madrugadas, na vigília. Nossa, pastora, quando é que vai ter vigília na igreja? Que eu amo orar com os irmãos, porque eu gosto, eu tenho saudade. Se eu contar, eu posso contar nos dedos. Quantas pessoas me procuram querendo vigília? 2. Nós esperamos ser cheios do Espírito Santo sem purificar as nossas vidas. Ignorando a santidade do Senhor. Mas a verdade é que fomos criados para ter comunhão íntima com Ele. Às vezes, você vê o irmãozinho aqui na frente, o irmãozinho do seu lado, graças a Deus. Não é uma coisa só de quem está aqui na plataforma, mas é uma vivência dessa família, dessa igreja, onde tiver um foco, né? O fogo está descendo, os irmãos estão recebendo de Deus. Mas às vezes você fica olhando assim, poxa, eu queria tanto ser igual a Jennifer. Nossa, mulher cheia do Espírito Santo. Mulher ousada. Eu queria ser igual a ela. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você paga o mesmo preço que ela paga? Porque a gente deseja às vezes tanto ser cheio do Espírito Santo igual fulano. Mas você faz o que fulano faz para ser, para receber o que ele recebe? Você investe tempo em leitura bíblica, você investe tempo em oração, você investe tempo em estudo, você investe tempo no reino. Nossa, pastora, não me deram oportunidade. Não me deram oportunidade. Eu queria tanto pegar nesse microfone. Eu queria tanto ser líder. Não me deram oportunidade. Ei, Deus chama a todos para ganhar vida. O ID de Jesus não é específico para pastor. O ID de Jesus é para quem entende reino. Se você entende reino, você entende que precisa ser discípulo e precisa discipular alguém. E é o reino do nosso Pai. Amém? Você está entendendo? Ter paixão pela presença de Deus é explorar uma vida de intimidade com Deus, enfatizando nas seguintes coisas básicas para a vida do crente: ter paixão e acender e criar caso não tenha. Obediência a Deus é um fator primordial. Não tem como ter paixão pela presença de Deus sem ser obediente a Ele. Não existe. Precisamos saber que há uma forte necessidade de tê-lo em todo tempo. Obediência é a chave do sucesso e gera. Quantos aqui foram para o encontro com Deus? Amém? Então você já conhece esse jargão, né? Agora, quantos aqui receberam uma promessa de Deus naquele encontro? Levanta a mão. Amém. Quantos aqui foi confirmado, chamado naquele encontro? Levanta a mão. E eu pergunto para você, você tem exercitado o seu chamado? Porque a obediência tardia é pecado. A Bíblia diz, é rebeldia contra Deus. Eu vou obedecer depois. Não existe depois. Se Deus mandou você fazer agora, é agora que você tem que fazer. Não existe depois. Não existe amanhã.
O amanhã existe? Você consegue pegar ele? É porque ele não existe. Então o que precisa ser feito tem que ser feito hoje. A comunicação com o Espírito Santo é primordial também. É necessário entender que a oração, ele é um diálogo e não um monólogo. Muitas das vezes nós vamos para o nosso tempo sozinho com Deus e a gente esquece que é sozinho com Deus e não um tempo sozinho comigo mesmo. Que a gente fala, fecha a porta e vai embora. Onde fica Deus nessa história? Você não vai ouvir o que Ele tem para dizer? Alguns podem dizer bem assim: duro é este sermão. Eu não aguento ouvir Deus falando porque Ele é muito duro comigo. Ele te ama. E Ele disse que açoita os filhos. Ele te ama. Motivação. É preciso desejar o coração de Deus mais que as suas bênçãos. Às vezes nós vamos para o nosso TSD e nós pedimos tanto a Deus e esquecemos de dar ao Senhor. Não existe nada mais prazeroso quando nós damos algo ao Senhor no nosso tempo sozinho com Deus. Não é só no momento de apelo aqui. Deixa eu te falar uma coisa. No seu tempo sozinho com Deus, o Espírito Santo faz apelo para você todos os dias. Mas a gente muitas das vezes não nos atentamos porque nós não estamos dando ouvido. Não existe comunicação. Logo não somos motivados a continuar o nosso tempo sozinho com Deus. Intimidade nunca pode se transformar em um processo de passo a passo. 7 passos para ter intimidade com Deus. Não, querido, existe passo não. Você vai para o seu tempo sozinho com Deus, rasga seu coração. Fala quem você é. Senhor, eu sou pobre, cego e nu. Eu dependo do Senhor, eu não sou nada. Começa a falar quem você é. Por mais que a gente saiba que Ele já sabe. A gente pode esconder os nossos pecados, a gente pode esconder os nossos erros, as nossas fraquezas para qualquer ser humano, mas nós nunca vamos esconder de Deus quem realmente somos. Mas para que haja restauração de altar, é preciso que você, de livre e espontânea vontade, confesse a Ele os seus pecados. Amém? Ser íntimo de Deus é render-se à intimidade do maior amante do universo e entrar em um relacionamento apaixonado de unidade com Ele. Você quer ser um com o Senhor? Então se renda a Ele. Se renda a Ele. Muitos acabam se desinteressando do seu relacionamento com Deus, ou não aprofundando porque buscam uma vida que satisfaça desejos e sonhos próprios. Pastor, eu quero viver a minha vida. Eu sou muito novo, eu sou muito nova, eu preciso curtir a minha vida. E aí quando eu for velho, eu dou algo para Deus. Inocente. Quem disse para você que Deus está interessado na sua idade? Deus está interessado em você. Deus nos faz um convite à intimidade todos os dias. E um dos elementos cruciais para que essa paixão pelo Senhor ela aconteça é a fome. Fala assim, fome. Fome. Deus vai se mostrar conforme a sua fome. Se você não tem fome nenhuma por Ele, não seja enganado por si só, achando que você vai ter algo do Senhor. Não tem. É bem claro que Deus nos prova, Ele prova a intenção do nosso coração, mas quanto mais a gente busca, mais insaciáveis nós nos tornamos.
Eu falo para você, você pode estar com muita sede, muita sede. E aí, sabe aquela sede que chega a dar aquele negócio aqui na garganta, sua boca fica seca, até amarga, tá com muita sede. Aí vem alguém te dar um refrigerante. Você pode até beber, mas vai matar a sua sede? Não. Vou te dar um suco, vai matar a sua sede? Vou te dar água de coco, vai matar a sua sede? Não vai. O que vai matar a sua sede é água. A água viva é que vai matar a sua sede. Você pode buscar, escuta o que eu estou te dizendo. Você pode buscar qualquer tipo de líquido na face da terra. Não vai saciar a sua sede se não for água. Você pode procurar no mundo o que você quiser para satisfazer os desejos do seu coração, mas nada vai satisfazer o real vazio da sua alma. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. Você quer viver um ano de conquista? Amém? Você quer viver um ano de conquista? Então é hora de termos paixão pela presença de Deus. Deus está nos convidando a restaurar o nosso altar. E ali colocar o nosso sacrifício. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nos Estados Unidos acontece algo que eu acho muito lindo, que é uma vez por ano tem um dia de ação de graça. Já ouviram falar disso? E é tradição deles. No almoço, eles vão, reúnem a família, os amigos, e no almoço tem um banquete. Aí eles vão e comem muito. Comem muito. Mas nessa mesma tradição, essa mesma quantidade de pessoas, agora elas vão para a casa de outra pessoa para jantar. Só que o banquete da janta é maior que o banquete do almoço. Responda para você mesmo. Imagina que você, como brasileiro e crente que é, vai para o almoço e olha aquela mesa farta. Tu come tudo que tem ali, faz o arrastão. Quando chega na janta, que eu não sei o horário de janta deles, mas é mais curto que o nosso tempo, né? Você vai conseguir aproveitar tudo que tem naquela mesa, sendo que ela é 2 vezes maior? Vai? Então deixa eu falar uma coisa para você. Uma alma satisfeita com outras coisas não terá fome de Deus. Uma alma satisfeita com outras coisas não terá fome de Deus. Logo não terá paixão pela sua presença. Logo o seu altar continuará caído, derribado, espalhado. Assim nós devemos ficar muito atentos com aquilo que nós estamos ingerindo. O que a sua alma tem se alimentado? Você tem dado o que para a sua alma comer? É rancor? É pornografia? Inimizades? Amizades mundanas? Os seus próprios desejos carnais? Você tem alimentado a sua alma com o quê? Você sabia que um estilo de vida agitado é o maior ladrão do nosso tempo de intimidade com Deus? A sua vida agitada não tem deixado você parar para ouvir e falar com Deus? A aproximação a Deus gera um temor santo. A aproximação a Deus gera um temor santo. Temor não é ter medo. Temor é honrar, é valorizar, é respeitar o seu Deus. Por que que quando nós lemos aquele texto, o Senhor nos chama de adúlteros? Porque todas as vezes que trocamos aquilo que Deus tem para nós, pelos nossos desejos carnais,
nós estamos traindo o Senhor, estamos adulterando o plano original de Deus para a nossa vida. Logo, a realidade do céu não consegue ser gerado aqui na terra, nem em você, nem na sua família. Porque muitos cristãos têm um relacionamento superficial com Deus? Por que será? Por que não buscam um relacionamento mais profundo com Deus? E constante? O que os impede? O que tem te impedido? Filho, filha. O que iria motivar você a responder ao chamado de Deus para se aproximar dele? Eu tenho a resposta para você. Fome dele. Esvazia sua alma daquilo que não presta, daquilo que tem concorrido com a presença de Deus na sua vida. Igreja, não existe ninguém e nada mais importante na minha, na sua vida, na face da terra, do que Deus. Não existe nada e ninguém mais importante que a presença de Deus em nós. Salmos capítulo 42, do versículo 1 ao 4, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunta o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Esse salmo para mim é um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia. Ele me faz lembrar a minha adolescência, quando eu tinha idade, não sei quem aqui tem 15 anos, 14 anos. Quem tem 14 anos aqui? Você, meu bem? Amém. Quando eu tinha meus 14 anos, eu liderava um ministério de dança de mais ou menos 18 pessoas, numa congregação que era metade disso aqui. 18 pessoas dançando. E fazia parte do ministério de louvor. Estava aprendendo a cantar, aprendendo a descobrir minha voz. Era muito menina, muito imatura, mas com muita vontade de falar de Deus para as pessoas. E aí eu pegava o ministério de dança e eu falava bem assim: olha, sábado, às 3h da tarde é o nosso ensaio. Aí nós íamos, e aquela multidão, o Leandro Júnior até era do Ministério de Dança. Acho que eu não sei se é bispo, Salatiel Felipe, é bispo, né? Gente, coisa linda os meninos dançando, viu? Homens de Deus. E tinha dias em que nós não conseguíamos ensaiar, porque a presença de Deus era tão forte que a gente só sabia chorar. E a gente chorava, da meleca descer, e a gente não entendia nada, um calorão, porque era baixo, né? A igreja era assim, o teto era baixo, era muito pequenininho. E a gente chorava, e depois disso tudo a gente falava bem assim: é hora de evangelizar, porque o Espírito Santo tocou em nós. E nós lembrávamos do texto de Atos 2. Ei, quando o Espírito Santo veio e repartiu línguas como de fogo, o povo saiu e começou a pregar. Então o Espírito Santo tocou em nós nessa tarde. Então é hora de sair para pregar. E a gente saía e evangelizava, batia de porta em porta, falava do amor de Deus. Já chamava para o culto de domingo.
E nós fizemos isto por anos e anos e anos. E aquilo era o meu prazer. E a gente ia muito para o Álvares Cabral, porque vinha a Oficina, Novo Som, umas bandas assim que a gente gostava muito de ouvir. E nós nos alegrávamos e pulávamos. Quando era o momento de louvor, o Ministério de Dança dançava na frente. Quantas pessoas receberam Jesus porque a gente estava dançando o tempo de festa do Diante do Trono. Mas não era por causa de nós, mas era a alegria de fazer a obra de Deus. Era a paixão pela presença de Deus que mudava o ambiente. E as pessoas eram extremamente tocadas pelo Senhor. E eu comecei a perguntar: Deus, aonde está essa paixão que eu não vejo na tua igreja? Quando eu era jovem, adolescente, eu amava o Senhor de todo o meu coração. Eu fazia a tua obra. Por que os adolescentes jovens dessa igreja não realizam o teu ministério, Senhor? E o Senhor me disse: porque na tua época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Twitter. Vocês me amavam de coração aberto, porque a alma de vocês não era um caminhão de lixo. E tudo que era ministrado era absorvido. E vocês faziam a obra. E é por isso que vocês estão onde estão hoje. E me amam ainda mais do que no começo. Hoje uma criança de 2 anos fica com o celular na mão. Sabe mexer no celular melhor do que eu. Mas nós, como pais, não investimos tempo de oração com os nossos filhos, ensinando a abrir a Bíblia. E eu vejo uma juventude morta, sem vida, porque não tem paixão pela presença de Deus. Troca o Senhor por qualquer coisa. Negocia chamado, se prostitui, é um povo adúltero. É por isso que não consegue viver o chamado de Deus. E eu chorei amargamente falando: Senhor, restaura o altar da igreja do Senhor, porque essa não é uma realidade da família Aliança somente, é a realidade mundial das igrejas que proclamam Cristo. E nós precisamos orar, clamar ao Senhor, para que a paixão por Ele seja reacendida nos nossos dias, a começar em nós como igreja, a começar em nós como família Aliança, para que daqui saiam crianças, adolescentes e jovens incendiados pela presença de Deus. E aonde quer que eles passarem, incendiará as ruas. Aonde quer que eles trabalharem, incendiará as empresas, as escolas, a sua vizinhança. Na minha época de adolescência, eu ia 3 horas no sol quente para o ensaio. Chegava em casa às 6h30 para estar 7h30 no ensaio de louvor. Saía 11 horas, 11h30 do ensaio de louvor, para as 8 horas, 8h30, estar no culto da Escola Bíblica Dominical no domingo. E era um prazer tão grande. Era bom. Eu amava aquilo. Aonde está a sua paixão pelo Senhor? Quando Davi diz: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. A palavra hebraica para lembrar é zakar. Essa palavra grega, bem como sua equivalência em português, significa mais que recordar, reter no pensamento. Davi ali estava dizendo: quando retenho desejo por Deus, nos meus pensamentos, dentro de mim, se derrama a minha alma. Lembro-me uma vez, eu já tinha Bia
Eu fui mãe solteira da minha primeira filha. E o grupo do Ministério de Dança da Isabel Coimbra, estava aqui no Espírito Santo, na igreja quadrangular. Eu deixei minha filha com a minha mãe e disse: mãe, eu preciso me aperfeiçoar no meu chamado. Então eu vou ter um treinamento com a equipe da Isabel Coimbra. E eu fui. Eu fui de ônibus, levando colchão, mochila. Eu não tinha dinheiro para comprar comida na cantina. Eu levei o tanto de biscoito que eu tinha, levei miojo. Foi eu e mais duas, de uma outra igreja. E eu fui de ônibus. Fiquei 4 dias dormindo naquela igreja com algumas meninas. Elas, quando viram a minha situação, se compadeceram e compraram o lanche para mim. Tá vendo? Deus cuida. Durante os 4 dias. Mas eu fui. Você sabe o que é isso? Isso é fome pela presença de Deus. E foram 4 dias de muita ministração, porque o pessoal do Diante do Trono é fenomenal. E eu fui ministrada. Eu achei que quando chegasse lá, eu ia só dançar. Mas foi palavra o tempo todo. E 2 dias para terminar o congresso é que veio as técnicas, né? As aulas práticas. Mas foram 2 dias de mergulhar na palavra, na unção do Espírito Santo. E eu vi aquele povo doido falando em línguas. E eu, né, meio assim, com o pé atrás. Mas eu fui tocada profundamente e disse: é isso que eu quero. Um dia eu vou estar ministrando igual aquele homem. E olha onde eu estou hoje. Nós voltamos. E aí, eu montei a coreografia Tempo de Festa. Eu estava tão cheia de Deus, que com 4 dias, o ministério de 18 pessoas aprendeu a coreografia tão rápido, num espaço tão pequeno de tempo, mas também num espaço físico tão pequeno, que naquele dia, Tempo de Festa, que é uma música agitada, houve muitas conversões. Durante a dança, não foi na palavra, assim, né, ministrada. As pessoas iam na frente, pessoas foram curadas. Eu tenho histórico de uma moça, que hoje ela é uma pastora, para a glória do Senhor. A filha dela amanheceu cheia de caroço, tinha levado em vários médicos e nada acontecia. E ela entrou em desespero tão grande, ela morava do lado da Missão Batista. E aí ela foi e falou bem assim, chorando assim: por favor, eu já recorri a todos os médicos, já fui na igreja da minha mãe, já fiz isso e nada aconteceu. E eu senti de Deus que se vocês orarem, a minha filha será curada. Peguei todo o ministério de dança, levei para lá. Colocamos as mãos e nós começamos a orar. E foram gritos e gemidos e choro, mais choro e meleca vinha. No dia seguinte, a menina não tinha nem mancha dos caroços. Foi por nossa causa? Não. Foi a nossa paixão pela presença de Deus. O nosso desejo de cumprir o nosso ministério. O nosso ministério não era dançar. O nosso ministério era profetizar através da dança. E o desejo do meu coração é que você saia daqui convicto de que Ele está te chamando para essa presença. E quando nós entendemos que esse desejo maior pela presença do Senhor, ela precisa ser algo gerado em nós, essa fome, ela se torna insaciável. E essa fome nos leva a nos achegarmos a Deus, não importando os obstáculos que a gente possa enfrentar, seja ele espiritual, seja ele mental, seja ele físico. Nós vamos transpor isso. É muito importante protegermos e aumentarmos essa fome por Deus. Provérbios 27, versículo 7, diz assim: quem está satisfeito, despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce.
Eu vou ler de novo porque isso é muito forte. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Nós precisamos escolher do que queremos ser cheios. Você quer ser cheio da presença de Deus? Você quer proteger a sua fome? Então você precisa proteger a sua alma. Não despreze o discipulado na sua vida. Deus tem levantado homens e mulheres para nos ajudar a caminhar dia após dia. Dia após dia. Não despreze o discipulado. Se a nossa alma estiver farta do amor pelas riquezas, dos prazeres desse mundo, você estará tão cheio que com certeza você vai desprezar o doce favo da amizade de Deus. Não existe amizade com Deus se você tem amizade com o mundo. E eu vou dar uma dica, né? Uma sugestão. É melhor ter amizade com Deus do que com o diabo. O tanto que você estiver cheio deste mundo vai determinar a sua resposta ao chamado de Deus. Você entendeu isso? O tanto que você estiver cheio das coisas deste mundo vai determinar a sua resposta ao chamado de Deus. Por que que muitos são chamados e poucos escolhidos? Será que agora você entende? Você quer estar na lista dos poucos ou dos muitos? Essa é uma decisão que você precisa tomar. Porque de uma coisa pode ter certeza: os poucos vão herdar o reino dos céus. Salmos 25, versículo 14, nos diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Mas pastora, eu já faço parte da família Aliança. Amém. Agora eu quero te convidar a ter aliança com Deus. Sem obediência, a intimidade com Deus ela é quebrada. Sem obediência, a intimidade com Deus é quebrada. Eu vou te dizer uma coisa: nós somos entregues aos nossos próprios desejos quando não nos submetemos à vontade de Deus. Ou não damos ouvidos ao que Ele está dizendo para a gente. Daí nós vamos ver algo espetacular. Que o valor da obediência na nossa vida. Porque essa é a verdadeira adoração. Só assim nós vamos entender o valor da obediência. Porque essa é a verdadeira adoração. Não existe adoração sem obediência. E ela é encontrada no coração do homem. Essa obediência ou a não obediência, ela é encontrada no nosso coração. E é por isso que João 4:23 fala bem assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em são estes os adoradores que o Pai procura. Se Ele está procurando, é porque está escasso. A verdadeira adoração está ligada à sua obediência a Deus. E se não somos obedientes a Deus,
Você pode fazer bem assim: estou aqui, Senhor, olha para mim. Viu aquela música? Olha para mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Você está aqui clamando, mas o seu coração não está inclinado à obediência a Deus. Logo Ele não vai te achar. E pode ser que quando estivermos no portão celestial para entrar, Ele olhe para você e diz: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas hoje Deus nos convida a mergulharmos nessa paixão pela sua presença. Ele nos convida a juntar as pedras e restaurar o nosso altar, porque Ele quer que nós sejamos reconhecidos de Deus no céu e no inferno. Porque quando o inferno, ele vê que o dia está amanhecendo e você está próximo a acordar, ele precisa ficar em alerta. Porque ele pode dizer bem assim a seu respeito: vamos redobrar a equipe, porque ele e ela já se levantou, e eles estão prontos para colocar a nossa obra abaixo. Ali são poderosos, a gente precisa ir com mais força contra eles. É assim que o diabo tem que pensar ao seu respeito, e todo o inferno, e tem que ter medo de você, e não a gente dele. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e, se alguém ouvir a minha voz e abrir, cearei com ele e ele comigo. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me disse: filha, muitos estão fora da mesa porque me trocaram por outras coisas e abriram mão do meu banquete, abriram mão de realizar aquilo que eu comecei na terra. Eles não querem comer do que está na mesa, eles querem comer as migalhas que caem do chão. Mas eu já falei com eles, filhinha, que eles podem voltar, porque eu estou batendo na porta. Eu estou batendo na porta. Se eles abrirem, eu vou entrar. Já tem uma mesa preparada, porque eu vou cear com eles e eles comigo. Você sabe o que é isso, igreja? Deus quer ter comunhão comigo e com você. Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter intimidade com você. Eu quero te convidar a você fechar seus olhos. E começar a orar ao Senhor. Comece a colocar a sua vida diante dele. Porque esse é o ano de conquista. Deus nos deu várias coisas para conquistar. Mas isso não tem nada a ver com os nossos sonhos, os nossos projetos. Tem a ver com aquilo que Ele tem para nós. E Ele pode usar aquilo que temos para a obra dEle. Quando de verdade entendemos que Deus é o ser mais importante de todo o universo, e ainda assim o mais pessoal, e busca ardentemente por nós, nossa fome aumenta por Ele. Como é que nós podemos ignorar a esse convite tão maravilhoso para nós? Ele pode achar a voz que deseja ouvir de você, porque Ele deseja ouvir a voz que vai sair de você.
Eu não faço ideia de como você entrou aqui dentro. E nem faço ideia do nível de intimidade que você tem ou não tem com Deus. Mas você não precisa sair daqui do mesmo jeito. Eu quero te convidar a restaurar esse altar. A você juntar essas pedras e reconstruir o altar de adoração. E ser reconhecido de Deus. Eu quero te convidar a juntar as pedras e reconstruir o seu altar. Eu não sei como você vai fazer isso. Mas o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo, nas 3 pessoas da Trindade, está aqui para te ajudar. Você não vai fazer isso sozinho. Você não vai fazer isso sozinha. Ele está aqui para ajudar você. Assim como Ele tem me ajudado, Ele também quer te ajudar. Mas essa é uma decisão que só você pode tomar. Lembre-se que o amanhã não existe. Mas o hoje é uma dádiva. É um presente de Deus para você.